I know that Tuesday night is not the average usual night where this congregation or other congregations meet. Eu sei que na terça-feira à noite não é um dia que essa congregação se reúne. So I appreciate very much that all of you change your schedules and came tonight. Então eu agradeço muito a todos vocês que mudaram as agendas de vocês, os horários que vocês tinham para estarem aqui conosco essa noite. There is such a deep love in my heart and in Marsha's heart for this congregation. Tem um amor muito grande no meu coração e no coração da Márcia por essa congregação. And I know that you love us. E eu sei que vocês os amam. And that is a wonderful thing. E isso é uma coisa maravilhosa. And any congregation that has such deep relationships E em qualquer congregação que tenha esse relacionamento tão profundo, is something that pleases God. é algo que agrada a Deus muito. Because essentially all of God's desire Porque, na verdade, o desejo de Deus is for people to have relationships, good relationships with each other. é que as pessoas tenham um bom relacionamento uns com os outros. He is not interested in religion. Ele não está interessado em religião. He's not interested in buildings. Ele não está interessado em prédios. He's not interested in riches because he owns the world. Ele não é interessado em riquezas, porque o mundo todo pertence a ele. But he created us. Mas ele nos criou. And he created us so that we can be like him and learn to love each other. Ele nos criou para que nós possamos ser como ele e que amemos uns aos outros. And to be kind to each other. Para sermos bondosos uns com os outros. And to be a light in the world of darkness. E sermos uma luz nesse mundo de escuridão. One Jew Um judeu had 11 children. tem 11 filhos. And he was poor. Esse judeu, ele era pobre. And they lived in a one-room apartment. E ele morou num apartamento de um só cômodo. Not very big room. E não era um quarto tão grande. And there was not one moment of peace for this man in his house. E não havia um momento de paz para esse homem nessa casa. His wife complained all the time. Sua esposa, ela reclamava todo o tempo. And the children were jumping from chair to chair, from the table to the bed, from the bed to the table. As crianças pulavam todo o tempo, da cama para a mesa da cama. Todo o tempo estavam pulando. So he went to the rabbi to get advice. Então ele foi até o rabino para ter algum conselho dele. And he told the rabbi, I cannot continue my life this way. Ele falou, rabino, eu não tenho condição de continuar minha vida dessa forma. I have to work Eu tenho que many hours a day to supply these 11 children and my wife. Eu tenho que trabalhar muitas horas para poder garantir o suplemento para minha família e meus I come filhos. home, there is unbelievable noise. Eu venho em casa e tem barulhos incríveis. The children are young. As crianças são jovens. We can't tie them down. Não podemos amarrá-los. Yeah. They're jumping here and there and they want to pray and they're hungry. And I don't know what to do anymore. E eles pulam daqui para lá e eles querem comer, eles querem orar. E eu não sei mais o que eu faço. Please, Rabbi, help me. Por favor, rabino, me ajude. The rabbi said, you know what? I have good advice for you. E o rabino falou, você sabe, eu tenho um bom conselho para você. Go get 2 chickens, 2 male chicken cocks. Então vai e compre 2 galos. And put them loose inside the house. E deixe soltos da casa. And these chickens were jumping and the children were chasing them. And they were chasing the children. And the noise increased and the dirt increased. Because these chickens were making everything dirty. E o barulho aumentou, porque agora os galos corriam atrás das crianças, as crianças atrás dos galos, pulavam e subiam, e a sujeira aumentou também no apartamento. So after a week he returned to the rabbi. Depois de uma semana ele retornou de novo ao rabino. He said, Rabbi, Rabino, ele falou, my situation didn't improve at all. Things got much worse. a minha situação não melhorou nada. As coisas continuaram pior ainda, muito pior. My wife is screaming even more. A minha esposa tá gritando ainda muito mais.
The rabbi said, I have more advice for you. E o rabino falou, tem mais conselhos para você. Go get a goat. Então agora vai, pega um cabrito, um cabrito. And put the goat inside the house with the children, with the chickens. E põe então o cabrito com as galinhas e as crianças dentro da casa. And he did what the rabbi told him. E ele fez o que o rabino falou para ele fizesse. And he brought a goat and put it in the house. E ele trouxe o cabrito, trouxe para dentro da casa. And now it will get even more dirty and more noisy. E a coisa agora ficou... And no peace at all for anyone. E a coisa agora piorou. Não tinha mais barulho, mais sujeira e não tinha paz para ninguém, de forma alguma. So he went back to the rabbi. Ele voltou de novo para o rabino. He said, Rabbi, Rabino, ele now falou, I'm suicidal. agora eu estou em ponto de suicidar-me. If things don't improve, Se as coisas não there's melhorarem, no chance for me to live. não tem chance para mim de continuar vivendo. The rabbi told him, you know what? E o rabino falou, você sabe? Now take the goat and the chickens out of the house. Tire então agora o cabrito e os galos de dentro da casa. He said, I will do it. I hope it helps. Ele falou, eu vou fazer, espero que agora isso ajude. Until now, every advice you gave me made things much worse. Que até agora todos os conselhos que você me deu fizeram as coisas piorarem. Well, he went home and he took the goat out and the chickens out. Então ele chegou em casa, tirou o cabrito, tirou os galos. On Shabbat in the synagogue, he told the rabbi, Rabbi, you don't know what kind of peace we have at home now. No Shabat ele falou para o rabino, você não sabe que tipo de paz nós temos em casa agora. My wife is happy. Minha esposa está muito feliz. She stopped complaining. Ela parou de reclamar. The children are much calmer. As crianças estão bem mais calmas. The house is cleaner. A casa está mais limpa. Things improved 100%. As coisas melhoraram 100%. And sometimes our life is like that. E algumas vezes nossas vidas são assim. Things sometimes have to become much worse, much more difficult, much harder, so that they can become better. As coisas precisam ficar bem mais difíceis, mais complicadas, para que elas possam se tornar melhores depois. And the Bible is full of stories like this, A Bíblia é cheia de histórias como essas. of where things had to get bad As coisas têm que ficar ruins and worse e piores and impossible. e impossíveis. Only then Então, they cried to God, eles clamam a Deus. and God sent them a Savior. Então Deus envia para eles um Salvador. Now, when I think about God, Bem, quando eu penso em Deus, I get mad. eu fico muito bravo. And any normal person should get mad when he thinks about God. E qualquer pessoa deve ficar muito brava quando pensa em Deus. What kind of God do we have? Que tipo de Deus eu tenho? He has such a dark, evil side. Ele tem um lado tão escuro, tão mau. He sent a perfect person Ele enviou uma pessoa perfeita, without sin, sem pecados. and he put him to torture, Ele o colocou para ser torturado. whipped Esse, with Roman whips, e ele levou chicotado de romanas. Foi chicoteado. crucified on a Roman Foi cross. crucificado numa cruz romana. It's a very terrible thing. Coisas terríveis. Abandoning his son Abandonando seu filho in the hardest hour of his suffering. e nas horas mais difíceis do seu sofrimento. And Yeshua is on the cross. E Yeshua está na cruz, He's bleeding. está sangrando, He's dying. morrendo. And he cries, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani. Why have you forsaken me, God? Por que tu esqueceste de mim, Pai? I mean, I don't want to have a father Eu não quero ter um pai that in the hardest moment of my em existence que, will forsake me. o pior momento da minha existência ele me abandone. He sent me to the world. Ele me enviou ao mundo And then
he forsakes me. E depois ele me abandona, Alone. sozinho. Not because something bad that I did, Não porque eu fiz alguma coisa errada, but because bad people all around the world sinned and did and rebelled and went against God and against their own good sense. porque pessoas ao redor do mundo fizeram coisas, pecaram, fizeram coisas erradas e foram, por causa dos seus próprios pecados, chegaram a isso. What kind of cruel father can do such a thing to his son? Que tipo de pai cruel pode fazer isso ao seu filho? It's not a father that I would want to be my father. Não é um pai que eu gostaria que fosse meu pai. And if any father does such a thing today, E se algum pai faz esse tipo de coisa hoje, he will sit in prison. ele estaria sendo levado em prisão. It's a criminal act. É um ato criminal, criminoso. And our tradition Nossa tradição, as Christians como cristãos, teaches that this is wonderful. nos ensina que isso é maravilhoso. The cross is wonderful. A cruz é maravilhosa. Jesus died on the cross Jesus morreu na cruz and God abandoned him. e o Deus o abandonou. And in the last words he says, Eli, Eli, lama sabachthani. E as últimas palavras são Eli, Eli, lama sabachthani. Because of me, because of you, because of our sins. Por minha causa, por vossa causa, por causa dos nossos pecados. That's how we understand the text. É assim que nós entendemos o texto. When we read in Mark and in Matthew, Quando nós lemos em Marcos, em Mateus, Matthew 27 verse 46, Marcos 27, 26, 27, 26. 46, Ah, 27, 46. 27, 46. Yeah. Jesus is on the cross Jesus está na cruz and he says it in Hebrew, Eli, Eli, lama sabachthani. e ele fala em hebreu, Eli, Eli, lama sabachthani. Marcos It's in Mark 15:34. 15, 34. Marcos 15, Mark 15:34, 15, Matthew 27, 34. they're parallel texts. são textos paralelos. Marcos e Mateus são textos paralelos. Marcos. And we understand that actually God abandoned Jesus. Nós entendemos que, na verdade, Deus abandonou a Yeshua. At the 15:34. darkest hour of his É, existence. na sua da existência mais escura da sua In vida, his last moment. nos seus últimos momentos. That's how we understand it. É assim que nós entendemos o texto. And that's how most Christians understand it. E assim é que a maioria dos cristãos entendem. I remember that I visited Kure Eu lembro uma vez eu in visitando Japan, a Kuri, city in Japan. uma cidade no Japão, Kuri. And I visited a family, very large family, Japanese family, unusually large. E eu encontrei uma família japonesa, normalmente não é tão muito grande, mas essa família era bem grande. And their family, they're not Christians, E a família não era cristã. they're not Buddhist, Não são budistas, they are not Shinto, não são They are shantoneses, não são nada. they don't go to church, they're not religious. Eles não vão à igreja, eles não são religiosos. But they have been reading the Bible every evening when the whole family sits together to eat. They read the Bible for 60 years. Mas eles têm toda tarde lido a Bíblia como família por 60 anos. Eles sentam e leem a Bíblia. And they know the Bible. E eles conhecem a Bíblia. And that's why they invited me to come to their house to visit them. E por isso é que eles me convidaram para que fosse até a casa para visitá-los, estar It's com an eles. interesting family. Uma família muito interessante. They have 2 sons and 3 daughters, Eles têm 2 filhos e 3 filhas, many grandchildren. muitos netos. Each one of the children, including the father and the mother, have a different factory. E cada filho e cada pai, incluindo a mãe, e tem cada um deles tem uma fábrica diferente. Some of the women have a factory for making cookies from red beans. Red bean cookies. Muitas mulheres têm fábricas de fazerem biscoitos de feijão vermelho. It's very famous in Japan. São os biscoitos bem famosos no Others Japão. make O pai Japanese instant soups.
faz fábrica de sopa instantânea. Yeah, that you just put in hot water and you Você make põe the na soup. água quente, então dissolve e faz a sopa. The father and one of the sons has a big factory that makes cement blocks for buildings. O pai e um dos filhos tem uma fábrica que faz cimentos, grandes blocos de cimentos para fazer prédios, construção. So when I got there, Então, quando eu cheguei lá, I heard the story. eu então ouvi uma história. The oldest daughter A filha mais velha lived her life in great anger. viveu sua vida toda em grande rancor, grande raiva. She was angry at her father, Ela- her brothers, Ela tinha raiva do pai, dos irmãos, because right after the war, after Hiroshima, porque bem depois de Hiroshima, logo após Hiroshima, when these girls were teenagers, quando elas eram, as garotas eram adolescentes, the father sent them to work, o pai as enviou, que mandou que elas fossem trabalhar. to clean, to do laundry for Pa- people. Any job, they sent them to work, not to school. They didn't go to school. Elas não foram à escola, mas sim foi enviada para casa de pessoas para limpar, para fazer, lavar as roupas. Eles não foram realmente para a escola, como disse. And the father took all their money E o pai então pegou todo o dinheiro que elas tinham and he gave it to the oldest son e deu ao filho mais velho to go to medical school. para ir à escola de medicina. And so the girls never got an education. Então as meninas nunca tiveram educação alguma. One of the boys was working with the father, the other one went to medical school. Então um filho trabalhava com o pai e o outro foi para a escola de medicina. And he became a very famous doctor in E ele se Japan. tornou um doutor muito famoso no Japão. Respected, rich, Rico e bem respeitado. with a position. Com uma posição. He did training after the war in the United States. Ele fez algum treinamento depois da guerra nos Estados Unidos. And all the girls were angry at the father that they never got any education. E as meninas todas ficaram muito com raiva do pai porque nunca tiveram nenhuma educação. And when they got older, E quando elas ficaram mais velhas, one of the girls got a disease and her kidneys failed. uma das moças, ela teve um problema de um dos rins e o rins parou. And the doctor, her brother, found a kidney transplant. Então seu irmão, médico, conseguiu um transplante de rins. But after near 2 years, the transplant failed. Mas depois de 2 anos, o transplante, então, ele fracassou. And they had to find another transplant because her condition got much worse. Aí a condição dela foi piorando e então ele teve que achar um outro tipo de transplante. So the brother called and said, I found the transplant. Come to Tokyo, we'll do the surgery. Então o irmão chamou a irmã e falou, olha, eu encontrei o transplante, vem que nós faremos a cirurgia. And when they did the transplant, E quando fizeram o transplante, and she woke up from the surgery, e ela saiu da cirurgia, she saw that next to her in the bed in the intensive care room after the surgery, her brother was laying next to her in the bed. ela viu, assim que ela saiu, ela viu num quarto próximo dela na UTI, o irmão dela deitado ali na cama. He gave her one of his kidneys. Ele deu a ela um dos seus rins. And she said at that moment, E ela disse que aquele momento, all the anger toda a raiva that I had against my father, que ela tinha contra o pai, that I had against my que ela brother, tinha contra o irmão, went away. foi embora. I suddenly understood, she said, why my father did what he did. E ela de repente falou que entendeu por que meu pai fez o que ele fez. And how much good the money that I gave my father did for me and for thousands of other people that my brother operated. E eu vi quão bem fez o dinheiro todo que eu dei ao meu pai, que meu irmão pôde usar para salvar outras vidas e a mim também. It's hard to us not to understand and not to sympathize with a story like that. É muito para nós, é muito difícil nos simpatizar com esse tipo de história desse jeito.
It's a story that moves our heart. É uma história que move o nosso coração. It shows Mostra-nos that people can sacrifice for their brothers and their sisters. que seus irmãos podem sacrificar para os seus irmãos e irmãs. I know others that have done similar things. Eu conheço outros que têm feito coisas similares a estas. I see oftentimes in Israel that when there's car accident or some young man dies, be it a Jew or be it an Arab, that the parents give his parts for transplants. Eu tenho visto em Israel acidentes e muitas vezes os pais têm dado parte do corpo dele para salvar essas situações, essas pessoas que são We have Jews que têm sido. walking around with an Arab heart. Temos árabes têm feito isso. Nós temos visto judeus com corações que andam agora com corações árabes, de With pessoas Arab árabes, kidneys. ou então com os rins árabes, With Arab livers, com fígados de árabes. and we have Arab Palestinians E temos palestinos árabes walking with a Jewish heart in them, andando com corações judeus, with Jewish kidneys. com rins judeus. In fact, one of the cases is very interesting, that a case in which Palestinians De fato, é um caso em que palestinos threw rocks on a car, jogaram pedras num carro then came and shot e veio então a rabbi and his wife, e mataram o rabino e a sua esposa. and then the rest of the family decided to give their parts for transplants. Então a família decidiu dar parte do corpo dos pais para transplantes. There were rabbis in Samaria, Haviam rabinos em Samaria and they transplanted some of their parts to Palestinians. e ele enviou parte dos corpos para palestinos. So people can overcome Então pessoas podem superar in time of dire stress and dire need. em épocas de estresse e de necessidades profundas dessa forma. But God volunteered Yeshua to die on the cross and then abandoned him. Mas Deus, ele decidiu enviar seu filho na cruz e depois o abandonou na cruz. And I don't believe that. E eu não creio nisso. I don't believe God abandoned Yeshua, Eu não not creio. even for 1 second. Eu não creio que Deus abandonou Yeshua nem por um segundo. In spite of the fact that Yeshua said these words, Eli, Eli, lama sabachthani. Mesmo que Yeshua tenha dito essa palavra, Eli, Eli, lama sabachthani. Mesmo que ele tenha dito isso. It's interesting when an Orthodox Jew reads this story, how he understands it. É interessante como um judeu ortodoxo interpreta essa oração, essa história assim que ele a lê. When an Orthodox Jew reads the story of the crucifixion, Quando um judeu ortodoxo lê essa história da crucificação, he doesn't say God abandoned Yeshua. ele não diz que Deus abandonou Yeshua. He says, on the contrary, Ele fala, não, pelo contrário. Yeshua is saying these words, Yeshua está dizendo essas palavras. Eli, Eli, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani, to encourage his apostles and his mother that is right there next to him looking at the cross. para encorajar os seus pais, a sua mãe, seus filhos, seus irmãos que estão exatamente ali do lado da cruz. So how will these words encourage somebody when somebody is hanging on the cross, he's bleeding from his side, water is coming with the blood, and he says, Eli, Eli, lama sabachthani. How can this be an encouragement? Como essas palavras, Eli, Eli, lama sabachthani, pode encorajar alguém quando ele está ali na cruz, com sangue jorrando e água escorrendo do seu corpo? Como essas palavras podem estar encorajando alguém? Because when a Jew hears these words, Porque quando um judeu ouve essas palavras, his mind goes immediately to the source of these words. a mente vai exatamente lá para a fonte dessas palavras. These words are the opening verse of Psalm 22. Essas palavras são exatamente as palavras que abrem o Salmo 22. Yeshua is not saying, God, why have thou forsaken me? Ele não fala, Yeshua está dizendo, por que, Senhor, tu me abandonastes? He says to his mother and to his disciples, go read
Psalm 22. Ele diz para a sua mãe, para os seus filhos, seus irmãos, que vão até o Salmo 22 e leiam o Salmo. Remember Psalm 22. Lembrem do Salmo 22. Why? Por quê? Because in that time, there was no numbers for the Psalms, Porque, no verses for the Psalms, no chapters, no punctuation. naquela época não havia números para os salmos, havia versículos para os salmos, havia pontuação para os salmos. Nada disso havia nos salmos. Even no names for the books. Nem nomes para os livros haviam. When you read your Bible in Portuguese or in English or in any other language except Hebrew, Quando você lê uma Bíblia em português ou em inglês ou em outra língua, exceto o you have hebraico, the book of Genesis você tem o livro de Gênesis, por exemplo. and the book of Exodus. Você tem o livro de Êxodos. And the book of Exodus tells you how the children of Israel came out of Egypt. E o Right? livro de Êxodos diz como os filhos de Israel saíram do And then Egito, the book certo? of Leviticus tells you about the laws for the priests E o and the livro de sacrifices Levíticos and the tabernacle. fala a você as leis e como a destruição dos Levíticos e tabernáculos. The book of Numbers, E o livro de Números. the first 4 chapters tell you about the census, the numbering of the children of Israel before they entered the land. Os primeiros 4 capítulos do livro fala do censo que foi feito no povo antes de entrar na terra prometida. It's very logical. É muito lógico. Deuteronomy, the Deuteronomy. second giving of the law. Segundo- Deuteronomy means second, and nomos means law. So Deuteronomy is the second giving of the law. Deuteronômio quer dizer a segunda dádiva da lei. Que lomo, what's the explanation? The lomos and... Lomos. Second, Deuteronomy means second, O and Deuteronômio nomos 2. means law. Lomos quer dizer lei. Second law. A segunda lei. But in Hebrew, nothing makes sense Mas em hebraico, nada disso tem sentido. except the word Genesis, A não ser a palavra Gênesis, which is the first book, que é o primeiro livro. and the first word of the book is Yep. Genesis. E a primeira palavra do livro é Gênesis. But Exodus Mas in Hebrew Êxodos em hebraico is not called Exodus, it's called Não. names. não Shemot. não é chamado de Êxodos, mas sim de Shemot, nomes. Why? Because it starts quê? with the word, these are the names of the sons of Jacob that went down to Egypt. Porque esses são os nomes que começaram, os filhos de Jacó até chegar no Egito. Sair do Egito. And the book of Leviticus is called in Hebrew Vaikra, E o livro de Levítico é chamado Vaikra, which means, and he called. que é chamado Enicold. And he E ele called chamou. Moses. E ele chamou. Moisés o chamou. Doesn't Aham. make any sense. Não dá sentido algum. And the book of Numbers is called in the wilderness. E o livro de Bamidbar. Números, e o livro de Números quer dizer no deserto, Bamidbar, Which means que in the significa wilderness, in the desert. no deserto, Because that's the na first área word in the selvagem. Hebrew. Porque essa é a palavra que começa o livro do texto de hebraico, em hebraico. And the book of Deuteronomy is called E o livro de Devarim. Deuteronômio é chamado Evarim, words. palavras. Totally different and not logical. Totalmente diferente, não tem lógica alguma. Why? Por quê? Because they didn't have numbers and they didn't have names in Hebrew. Porque eles não tinham números, não tinham And nomes if em you hebraico. look at your Torah, E se você olhar na Torá, you have to find the text. Você Because tem que- you know the text. Otherwise, you will never find it. você tem que encontrar o texto. De outra forma, você não encontrará o texto. Porque Because there is no chapter. Porque não tem No capítulos, verses. não tem versos, Right? certo? So, how did they, when they wanted to refer to a chapter, Então, como é que eles fazem quando eles querem se referir a um capítulo? how did they refer to it? Como eles se referem a eles? By quoting the first verse. Quando eles falam, então, relatam os primeiros versos do livro, Like in a Baptist hymnal. como num inário batista. The songs are known by the first words. As músicas são conhecidas pelas primeiras palavras. They may have names, but the people don't know the names. Usually they know how the song starts. Eles devem ter nomes, mas as pessoas não sabem. Mas assim como começa o hino, aí eles sabem dizer qual é, Right? certo? On a hill far away. Por exemplo, no monte distância, a distância. If I say that So- in a Baptist church in America, everybody knows.
on a hill far away stood an old rugged cross. Então, se eu falar isso nos Estados Unidos, eles vão saber que no monte alto, bem perto da cruz, eles sabem exatamente qual o hino que está se Or falando. if I say Amazing Grace, Se eu falar a grandiosa graça, everybody knows which todo song we're mundo talking sabe about. que tipo de música eu estou falando, Right. certo? We have in Korea, Temos na Coreia, 8 out of 10 women are called Grace. 8 de 10 mulheres são chamadas graça. And in our congregation we have Grace, Korean. E nós temos na nossa congregação graça, uma coreana. And if I say the Amazing Grace, you know, E se eu falar a graça maravilhosa lá na congregação, it's not the song, não é a música, it's the woman. é a mulher. Yeah? But you could, Graça if I say maravilhosa. Amazing Grace, most people, their mind will go to the song Mas se eu falar maravilhosa graça, a maioria das pessoas vai direto para a música, because it's so famous. porque é muito famosa a música. That's what Yeshua is doing. É isso que Yeshua está fazendo. When Yeshua says, Eli, Eli, lama azavtani, Quando Yeshua fala Eli, Eli, lama sabachthani, is telling the mother ele está falando à mãe that seeing her son que está crucified, vendo seu filho ser is crucificado. telling the apostle John Está falando do apóstolo that João, is next to his que está mother, perto da sua mãe. is telling Peter Tá and falando Andrew Pedro, and André, Jacob Tiago, and the others Jacó who are e o- watching from E, far, e aqueles que estão olhando de distância, don't misunderstand what you are seeing. para que eles não confundissem o que eles estavam vendo. Go see what is happening to me now Vão e vejam o que in está, Psalm 22. vão e vejam o que está acontecendo comigo exatamente agora. So what we need to do now is to look at Psalm 22. Então o que nós temos que fazer agora é abrir a nossa Bíblia e olhar um Salmo 22. And we need to see E temos que ver what is happening in that psalm and why Yeshua is referring from the cross to this psalm. e por que Yeshua está falando da cruz, esse Salmo. But first I want you to learn Hebrew word. Mas primeiro eu quero ler palavras em hebraico. It's called ptichta. Actually it's in Aramaic. É, na verdade, aramaico. Tirta, Means opening, the que opening. diz a abertura. Quer That's dizer, a how the abertura. people referred to the chapters, to the text, to the É, stories. é assim que as pessoas se referiam aos textos, às histórias. Abertura. Because they didn't have numbers, not on chapters and not on the verses. Porque eles não tinham números e não tinham capítulos e não tinham versos. So Yeshua is quoting the opening of the psalm. Então, Yeshua está se referindo à abertura dos Salmos. Now, in your Bibles, Yeah, the first one. it starts with Eli Eli lama sabachthani. Yeah. Então, a nossa tradução começa com Eli, Eli, lama sabachthani. But in the Hebrew, verse 1 is not Eli Eli lama sabachthani. Mas em hebraico, o primeiro verso não é Eli, Eli, lama sabachthani. It is É, a psalm or a song of the chief musician. O chefe da música, o que está escrito ali, o chefe da música. What Is does the it say title here? here? No, this The is direct- the title. the A director da o música, diretor da música, segundo segundo a a melodia Corsa da Manhã. Corsa da manhã. Corsa da manhã is something good. Corsa da Manhã é alguma coisa boa? Yeah. Hum? It's something that has to do with something fresh, É alguma coisa que quer dizer, alguma coisa assim, fresca no sentido de quick. A Rápida. corsa runs quick, a corça ela corre rápido, né? and it dawns when the light comes up E ela então quando and the night is over. quando a noite cai, quando o pôr do sol, quando então a luz vai embora, então vem o pôr do sol. Aliás, o pôr do sol sai embora e vem escurecer. So, the psalmist says, God, my God, why have you forsaken me? Então o salmo fala: Deus meu, por que me desamparaste? Why are you so far from helping Por me? que estás tão longe em vir em ajudar-me? The words of my groaning. Tão longe das palavras do meu gemido. Oh my God, I cry in the daytime, Oh, but meu- you do not hear. Oh meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves?
And in the night season, and I'm not silent, I don't stop. E de noite, eu não paro de noite, eu não tenho sossego à noite. The next verse E o próximo verso. reverses Contudo, all of this. But é o tudo contrário, mas, contudo. all this, that's how it looks. Tudo isso é exatamente o que parece. It looks like you abandoned me. It Pare- looks like you're not hearing me. Parece que o Senhor me abandonou, que tu não me ouves. But Mas, you are holy, tu és santo. enthroned in the praises of Israel. Está entonizado no louvor de Israel. Our fathers trusted you. O meu pai confia em They ti. trusted and you delighted in them. Ele confia em ti e se alegra em ti. They cried to you and were delivered. Ele então clama, então tu o salva, They tu os trusted you livras. and they were not ashamed. Eles confiam em ti e não estão In other envergonhados. words, the psalmist that cried, Eli, Eli, lama sabachthani, is giving credit to God. Então, em outras palavras, Eli, Eli, lama sabachthani está dando crédito a Deus. He says, you're a faithful God. Está dizendo, tu és fiel, tu és um You're a Deus holy fiel, God. tu és um Deus santo. You have never disappointed our Tu forefathers. nunca desapontaste seus pais. Okay? Ok? Let's see what happens. What Sim, então, o que develops. acontece? O que mais acontece a partir disso? Verse 6. No verso 6, But I am a worm mas eu sou um verme and no man, e não sou homem. a reproach of men, Sou um opróbrio do homem, despised by the people. desprezado pelas pessoas, Verse pelo 7. povo. All those who see me Verso ridicule me. 7, todos os que me veem zombam They de mim. shout out with their mouth. Eles então gritam com They seus shake lábios, their eles baneiam sua cabeça, Saying he trusted dizendo, God. ele confiou em Deus. Let God rescue him. Deixa que Deus o livre. Let him deliver him. Deixa que ele o Since he delighted in him. livre, pois desde que ele tem prazer nele. Now, reading this 6, 7, and 8, Então, lendo esses versículos 6, 7 e 8, what does it remind you of? o que é que, Another chapter o in que é- the prophets. que tipo de profeta, que tipo Same de... words are used. Essas mesmas palavras são usadas. Que profeta usa essas mesmas palavras? Talking about the Messiah, Falando sobre o Messias. despised and rejected. Desprezado, No rejeitado, não tem forma. Isaías. Yeah, Isaiah Isaías 53. 53. Uhum. In other words, Em outras palavras. when the Bible uses the same words in two different places, in two different contexts, Quando a Bíblia usa em dois textos, as mesmas palavras em dois textos, desse jeito, in two different contexts, em dois contextos diferentes, the same words connect the two stories. as mesmas palavras se conectam às duas histórias. In the book that I wrote, Hidden Treasures, Na- this technique is described well. No livro que eu escrevi, Os Tesouros de Escondido, esse tipo de jogo de palavras é bem descrito, é bem explicado ali. I hope that it's going to come out in Eu Portuguese. espero que ele saia em português. Maybe this week. Talvez essa semana. Yeah. It's called Hekesh. É The called- technical term, o termo técnico é requesh. where you take two things that seemingly don't relate to each other, Quando você pega duas coisas que parecem não se relacionar uma à outra, like two stones, como duas pedras. and you hit them E hard você, together, você bate uma na outra bem rápido, bem duro. and sparks come out. E aí os pedaços saem dela. No, sparks. Desculpa, é fire, com fogo, aquele que bate aquele, assim, sai aquele foguinho. Faíscas, essa é a palavra, faíscas. Yeah. So, that's what Hekesh is. Isso é o que requesh. You take the word despised and rejected from Psalm 22, Então você tira a palavra de desprezado do que tem aqui no Salmo 22, and the same words in Isaiah 53. e a mesma palavra tem em Isaías You 53, put them e together, você põe as duas juntas, and you see that essentially they're talking about the same thing. They're connected. e você vê de repente que The elas estão words falando das connect them. mesmas coisas, elas são conectadas uma à outra. As palavras são So conectadas. here you have a situation Então aqui você tem uma situação
the person says, Eli, Eli, lama azavtani. Então a pessoa diz, Eli, Eli, lama sabachthani. And this person describes himself as despised and rejected, a worm and not a man. Então, e essa palavra, então, ela diz, fui rejeitado, eu sou uma verme, não um homem. And then you have Isaiah 53, Depois você tem Isaías 53, describing this same state with the same words descrevendo esses mesmos estados, essas mesmas palavras about the Messiah, sobre o Messias. which means that both texts are talking about the Messiah. O que significa que os dois textos estão falando sobre o The Messias. words connect them. As palavras elas Maybe you ligam. should read Isaiah Então, 53, vamos ler the whole todo Isaías chapter. 53. Todo Isaías 53. Vamos lê-lo. Todo ele. Because in this Porque psalm, nesses salmos, several points are muitos related. pontos estão relacionados Isaiah 53 entre and Isaías this psalm. 53 e Salmo 22. Vamos ler. Isaías 53 diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem Não formosura. tinha parecer. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem Same de, words. mesmas palavras, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra como dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia no Senhor o agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. I want you to think about this, the story of the goat and the chickens. Eu gostaria que vocês então lembrassem a história do bode e dos galos. This chapter starts bad. Esse capítulo começa de uma forma bem ruim. Despised, rejected, no form. Desprezado, sem rejeitado, Nobody sem pays forma, attention ninguém to him. presta atenção, né, a ele. It gets worse. E vai ficando pior. He carries our transgression. Ele carrega as transgressões. By his stripes we are healed. Pelas pisaduras dele fomos sarados. He dies like a lamb to the slaughter. Ele morreu como um cordeiro que vai para o matadouro. And he didn't open his mouth. E ele não abriu a sua boca. Yeah. But the end, Mas no final, he pulls out the goat and the ele chicken. tira o filho do cabrito, tira os galos. The end is good. E o final é bom. Yeah. In the end, he saves many thousands. E no final ele salva muitos, milhares. He gets honor and respect. E ele recebe honra e respeito. He becomes a ruler. Ele então é aquele que rege. Starts bad, Ele começa mal o texto, gets worse, fica pior. and gets very good. E depois in the end. torna-se muito bom no final.
Now, back to Psalms. Então vamos voltar para o Salmo 22. Verse 9. Verso 9, 22, 9. Ele diz, there, 9 fala, contudo, tu me tiraste do ventre, tu me preservaste, estando eu ainda aos seios de minha mãe. One more verse. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Okay. Very interesting. Muito interessante. Whoever wrote this psalm Quem tem escrito esse salmo believes that he was created, that he was born for that day. crê que ele foi criado, ele nasceu para aquele dia, From his mother's womb, desde o útero da sua mãe, from his mother's milk, desde o leite da sua mãe. he was created for this event Ele foi that he's criado, going to describe now in verse 11. ele foi criado para esse evento que descreve agora no verso 11. That was his destiny from the very beginning. Este foi o seu destino desde o começo de sua vida. Read verse 11. Verso 11 fala, não te distancies de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. E lá no, Continue reading. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Assim contra minhas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Com a água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me pega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte. Cães me rodearam e ajuntamento de malfeitores me cercou. Trespassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Until here. Ok, até o 18. Isaiah 53 was written in the 8th century BC, about 750 years before Jesus was born. Então, 700, Isaiah 53. ok, Isaías 53 foi escrito bem antes de 750 years. 715 anos. No, 700. 750 Ok, desculpe, 750 anos before Jesus. antes de Jesus. This psalm was written even earlier, Os Salmos foi escrito bem antes ainda, maybe 900 years talvez 900 anos antes, or 1,000 ou years. talvez 1000 anos If antes. David had anything to do with it, it was 1,000 years before Yeshua. Davi tem aí desde mais ou menos uns 1000 anos antes de Yeshua. At that time, E naquele tempo, in the land of Israel, na terra de Israel, there were no crucifixion. não havia crucificação, Not in the days of Isaiah, nem nos dias and de not in the Isaías, days of David. nem nos dias de Davi. Crucifixion came with the Romans. A crucificação veio com os romanos. Crucifixion is a Roman form of execution. A crucificação é uma forma de execução romana. But whoever wrote this psalm, Mas quem tem escrito esse salmo he is describing está descrevendo exactly the crucifixion. exatamente uma crucificação. First, the enemies. Primeiro, os inimigos. The enemies are like bulls of Bashan. Os inimigos são como os touros de Bazã. They surround him. Eles rodeiam a ele. Yeah. They laugh at him. Eles gracejam dele. They mock him. Ele então faz Make fun. fazem graça dele. Yeah. That's what verse 13 says. Isso é o que fala o verso 13. Abre contra minhas bocas como um leão que despedaça e que ruge. He says, I am poured like water. Eu falo, eu sou derramado como água. All my bones are disconnecting. Todos os meus ossos estão sendo desconectados. Because when you hang like this on your hands, É porque quando você é pendurado assim nos seus braços, and after hours, depois de horas de estar nessa posição, your joints start coming apart. suas juntas começam a se desfacelar, se The desjuntar. weight is hanging Seu on peso, just 3 points. o seu peso está concentrado apenas em 3 pontos. And he says that I am being poured out like water
Because that's what happened to Yeshua. E The ele- Roman soldier came and he stuck the spear in him and his blood came with water. Então, é assim exatamente o que aconteceu com Yeshua. Depois de estar pendurado ali, os romanos vieram com as suas lanças e futucaram Yeshua, e seu sangue vinha como água jorrando. Because from the stress, Porque das- physical and emotional stress, he developed pneumothorax, water in the lungs. Porque depois de estar nessa posição, ele foi formando água nos seus pulmões. E as águas, então, elas iam jorrando. This is what this writer is describing hundreds of years before the Romans came to the land of Israel. Exatamente essas palavras são escritas que esse escritor aqui escreveu muitos anos antes de que os romanos viessem à terra de Israel. And look at the description. E veja a descrição. The description is, they pierced my hands and my feet. Eles, Verse 16. o verso 16 fala, eles então, eles furaram, transpassaram as minhas mãos e meus pés. And verse 18, they divide my garments and they cast lots to take my clothing. E do texto, verso 18, fala, eles repartiram entre si as minhas roupas, eles lançaram elas, as minhas túnicas foram distribuídas If entre I eles. didn't believe in God Se eu não cresce em Deus, and in the Holy Spirit, e nem no Espírito Santo, I would say that the person who wrote this, eu diria que a pessoa que escreveu esse texto, he wrote it after the crucifixion of Yeshua, not before. ele escreveu depois da crucificação de Yeshua e não antes. That's what I would say. É isso que eu falaria, eu diria. No way that somebody could describe Não há jeito this kind nenhum of description que alguém pudesse escrever esse tipo de descrição if he didn't know what crucifixion was. se ele não soubesse o que seria uma crucificação. No way somebody could write Ninguém poderia escrever dessa forma, that they will cast lots to take my garments. que eles estariam disputando de um sorte nas minhas coisas, estariam dividindo e disputando as minhas túnicas. De forma alguma teriam feito isso. Unless he I don't was there and he saw it. A não ser que ele tivesse estado lá e tenha visto essas coisas. But we have a problem. Sim, mas então nós temos um problema. We have the whole book of Psalms, Nós temos todos os livros de Salmos, including this psalm, incluindo este Salmo, dating to 200 BC, datando de 200, before Christ. how many years? Before 200 Christ? years. 200 anos antes de Cristo. We have a whole book of Psalms. Temos todo o livro de Salmos. You can come to the Israel Museum. Você pode ir It's no, from the Dead Sea Scrolls. The whole book of Psalms is there, including this psalm. vocês podem ir no museu para ver no museu, I'm sorry, The Israel Museum. o Museu de Israel e também lá onde está exposto os rolos, e podem ver que tem todos esses salmos, incluindo o Salmo 22. Os rolos do Mar Muerto. Mar Morto, os rolos do Mar Morto. Qumran. Qumran. Yeah. So this psalm existed E 200 years before Yeshua was born. então esses salmos existem 200 anos antes que Yeshua havia nascido. Whoever wrote it Quem tem escrito esses salmos didn't know anything about crucifixion, but he's describing a crucifixion. não sabe nada de crucificação, mas está descrevendo uma crucificação. How could he do that? Como ele poderia fazer isso? Well, only God's revelation Only- from the Holy Spirit. Somente a revelação de Deus pelo Espírito Santo, Prophetically, profeticamente, could have given him poderia that dado a ele esses knowledge. dados para escrever. Now, Agora, terrible description. uma descrição terrível. But verse 19 also starts with the word but. Mas também o verso 19 começa com a palavra mas. But, oh Lord, Mas, ó Senhor, do not be far from me. não fique distante de mim. Oh my strength, Toda a minha força, hasten to help me. venha, apressa-te em me ajudar, me socorrer. Deliver me from the sword. Livra da espada, My precious life from the power minha of the vida dog. preciosa do poder do cão. Now, I'm sorry to say that, Mas desculpe de falar isso, but the word dogs mas a palavra Dog cachorro appears several cachorro times in the New Testament. aparece muitas vezes no Novo Testamento. Cão e cães. Yeshua used it.
Yeshua usou essas palavras. and Paul used it. Paulo usou essas palavras. And when they used that word, E quando eles usaram essas palavras, they referred eles referiam, derogatorily, not so pleasant, são palavras não são agradáveis, to non-Jews. aos não-judeus. We can soften it and say that Yeshua meant to little dogs, not big dogs. Nós podemos amaciar um pouco e falar a palavra um pouquinho melhor, dizendo que ele escreveu isso para pequenos cachorros e aqueles que não eram cachorros. But Mas Paul also uses it, Paulo usou essas palavras and it always referred to non-Jews. e sempre se referia aos não-judeus. So the people who are doing this crucifixion, Então, as pessoas que estão fazendo essa crucificação, from verse 16, a partir do verso for dogs have 16, surrounded me. porque os cães me rodeiam. And then verse 19, Depois do verso 19, no, not verse 19, I'm sorry. verse verse 20. Não, desculpa, não o 19, mas o 20. Is talking about a situation in which the psalmist is describing that non-Jews are doing this to him. Ele está descrevendo uma situação em que descreve que pessoas não judeus estão fazendo isso com ele. And he Não cries, judias. E ele então clama, save me from the lion's salva-me mouth, das bocas dos leões, from the horns of the wild dos oxen. chifres dos bois selvagens. And you would say, he is returning, verse 19 to 21, to the same state of verse 1 and 2. Ele, quando está se tratando dos versículos 19 e 20 e 21, ele está se tratando, referindo-se aos versos 1 e 2. Back to the original situation. Voltando à origem, à situação inicial. Except Com the end of excesso, verse 21 reverses all of it. com excesso do final do verso 21, que muda toda a história. He says, you have answered me. Que diz, tu tens me respondido. When John, Quando João or Maria, ou Maria heard the words of Yeshua, Eli, Eli, lama azabtani, ouviu a palavra de Yeshua, Eli, Eli, lama sabachthani, and they understood that he's referring to this psalm, e eles entenderam que estava se referindo a esse salmo, they got to the verse 21. eles chegaram no verso 21, They would have said, hallelujah, praise God. Eles God is answering him. aleluia, eles falariam, aleluia, louvado seja o Senhor, Deus o respondeu. Verse 22. Verso 22, declararei os... I will declare your name to my brethren in the midst of the assembly. I will praise you. Declararei o teu nome aos meus irmãos, eu estarei louvando a ti no meio da congregação. Compare that to Isaiah 53. Compare esse texto, versículo, com Isaías 53. Because in Irmão, Isaiah 53, Porque em he says Isaías- the same thing. He says, porque em Isaías 53 ele fala a mesma coisa que ele está dizendo he says, aqui. he will be praised among his brethren. Ele será louvado entre os seus irmãos. He will proclaim the God to the many, Ele, multitudes. ele proclamará o Senhor para uma multidão grande, um grupo grande de pessoas. That's in the last verses of Isso é o que Isaiah está no final do versículo do capítulo 53 de Isaías. You who fear the Lord, praise him. Aquele que teme ao Eterno o louva. All descendants of Jacob, Todos os glorify descendentes him. de Jacó glorificam a ele. Fear him, Temem a ele. the offspring of Israel. Todos a descendência de Israel. For he is not despised, nor abhorred the affliction of the afflicted. Porque ele não despreza abomina a aflição dos aflitos. Nor has he hidden his face from him. E ele também não escondeu sua face deles. But when he cried, Mas quando ele clamou, eles ouviu. now, I am absolutely sure Eu estou absolutamente certo that until Yeshua said, Eli, Eli, lama azabtani, que até então, quando Yeshua disse Eli, Eli, lama sabachthani, Maria the apostles, e os apóstolos were in great depression. estavam em grande depressão. But when he said, Eli, Eli, lama azabtani, Mas quando ele disse essas palavras,
They said, praise God, Ele falou, louvado seja Deus. the cross is not the end. A cruz não é o fim. The victory is ours. A vitória é nossa. They did not understand that God abandoned him. Ele não entendeu que Deus o havia abandonado. They understood it that in spite of the fact that his hands and his feet are nailed, Ele pensa que, apesar dos pés e as mãos estarem presas nos pregos, in spite of the fact that the Roman soldiers are casting lot Des- for his talit, a despeito de que os romanos estavam disputando o talite dele, in spite of the fact that his side is bleeding and water is coming out, a despeito de que o seu lado estava sangrando e a água estava cortada e a água estava jorrando dele. the victory is his. A vitória é dele. He will proclaim Ele proclamará the Lord o eterno Senhor and praise him, e o louvará. and the descendants of Jacob E will os glorify him. descendentes de Jacó irão glorificá-lo. On the basis of this kind of text, Paul says in Romans 11, all Israel shall be saved. Baseado nesse tipo de texto, Paulo fala em Romanos 11, todo Israel será salvo. And if we continue, my praise shall be for you, verse 25. E se continuarmos a falar, o meu louvor será para ti, In the great assembly, na grande assembleia, I will pay my vows before those who fear him. eu pagarei os meus votos diante daqueles que o louvam. The poor shall eat O, and be o satisfied. pobre comerá e será satisfeito. Those who seek him Todos, will praise the Lord. todos aqueles que o seguem o louvarão ao Eterno. All the families of the nations Todas as shall famílias worship das before nações you. estarão adorando diante de ti. When one reads this text in Hebrew, all the families of the earth, where does his mind go? Quando alguém lê esse texto em hebraico, quando todas as famílias da terra, todos honrando português. ele, para onde que a mente dele vai? Em que direção? Mesmo em português. Todas as famílias. Todas as famílias das nações adorarão perante ele. Where does it go? Aonde a Where does mente, your mind go? onde sua mente vai? Para que direção que ela vai? Quando assim fala. Huh? Jerusalem, but before Jerusalém, Jerusalem. antes de Jerusalém, antes um pouco. The promises of God to Abraham. As promessas de Deus a All Abraão. the families of the earth Todas will as be famílias blessed da in your terra seed. estarão sendo abençoadas na semente de Abraão. In other words, the psalmist Então, em outras palavras, os is salmos está se relacionando whatever is happening here ao que qualquer coisa que esteja acontecendo aqui, with the promises that God gave to Abraham. as promessas que Deus deu a Abraão. That all the families of the earth Que todas as famílias da terra estarão adorando ao Deus de Abraão. This is very beautiful. Isso é muito bonito. It's not that dark picture Não é aquela aquela impressão escura, pesada. that Yeshua is crying, Eli, Eli, lama sabachthani, and God abandoned him. Que Yeshua grita, Eli, Eli, lama sabachthani, e Deus o abandonou na cruz. A good father will never abandon his son. Bom pai nunca abandonará o seu filho. A good father will always come to the help of his son. Um bom pai sempre virá e ajudará o seu filho. If we believe that about our earthly fathers, we ought to believe it about our heavenly Father. Se nós cremos assim, se nós assim cremos no nosso Pai na terra, nós iremos crer no nosso Pai celestial dessa forma. Sometimes our earthly fathers and our earthly mothers abandon us, but God has never abandoned us. Muitas vezes nossos pais na terra podem nos abandonar, mas nosso Pai celestial nunca nos abandonará. And whoever wrote these psalms is relating that back to Genesis. E quem tem escrito esse livro está se tornando de volta, está se referendo, reportando ao Gênesis no começo. For the kingdom of the Lord, porque o reino do Senhor, and he rules over all the nations. Ele rege todas as nações. Now, that's an interesting text. Esse é um texto muito interessante.
because one thing that happened that Porque- Constantine did in the 4th century, Porque uma coisa que acontece, que Constantino fez no começo do século, terrible thing. ele fez uma coisa terrível. He said that the church and the kingdom of God are one. Ele falou que a igreja e o reino de Deus é uma coisa só, é a mesma coisa. But it's not. Mas não é. Because the kingdom of God existed Porque o reino de Deus in existe the Old Testament. no Antigo Testamento. And you can open a concordance and you can see many, many dozens of references about the kingdom of God and God reigning over his kingdom. E você pode abrir uma concordância e olhar muitas e muitas dezenas de vezes falando sobre o reino e do reinado de Deus. But the church was born in Pentecost in Jerusalem around the year 30. Mas mais ou menos no século III, a igreja nasceu em Jerusalém. If two people have different birthdays, they can never be the same. E se duas pessoas têm diferentes dias de nascimento, eles não podem ser a mesma pessoa, Even if they have the same name, mesmo que tenham o mesmo nome. they'll never be the same. Eles nunca serão o mesmo. The kingdom is the kingdom and the Reino é o reino e a igreja é a igreja. and they're totally different São paradigms. coisas, paradigmas totalmente diferentes. Even if the same people and the same king. Mesmo que sejam as mesmas pessoas, o mesmo rei. So here we are. Então, aqui estamos. Prosperity. Prosperidade, fala no verso 30, desculpa, a prosperidade o servirá. He will come and declare his righteousness to the people Ele- who will be born. Ele virá e falará às pessoas, falar-se-á do Senhor às gerações futuras. Yeah. Look at this. Olha- This man that is hanging on a cross, Olha bem, esse homem que está pendurado numa cruz, that his hands and his feet are nailed. em que seus pés e mãos estão presos em pregos, That the soldiers are casting lots for his clothing. em que os soldados estão disputando as suas roupagens, That his bones are falling apart. em que seus ossos estão se desfazendo, estão desmontando. That water is coming out of his side. E as águas blood. estão saindo junto com o sangue do seu lado. That same man Esse mesmo homem will be declaring righteousness of God to the future generations. estará declarando para futuras gerações declaring what? I'm sorry. The righteousness A justiça de Deus para todas To the future generations. para as gerações futuras. That means he's not dying. Então quer dizer que ele não está morrendo. And if he dies, he will get up. E mesmo que ele morra, ele levantar-se-á. And if he gets up, he will continue to praise the Lord E se ele levantar, ele vai continuar louvando a Deus. and bring glory to his E Father trazendo glória ao seu Pai. and make the earth more prosperous. E fazer a terra mais próspera. This is an encouraging psalm. Esse é um salmo encorajador. It's a psalm that takes the goat in and the chickens in the house, É um salmo que traz o cabrito e traz os galos para dentro da casa, but then takes them out mas depois retira-os da casa. because glory comes out, Porque a glória vem, because God has never abandoned his son or his children. porque Deus nunca abandonou seu filho ou os seus filhos. I think that this is the correct interpretation of the words of Yeshua. Eu creio que essas são as interpretações corretas do que Yeshua disse. That God has never abandoned his Que son. Deus nunca abandonou seu filho. And if we look at the New Testament with deeper eyes, Mas se olharmos o Novo Testamento com os olhos bem mais profundos, we find out that even when Yeshua was in the grave for 3 days and 3 nights, nós veremos que mesmo quando Yeshua estava na sepultura por 3 dias e 3 noites, God used him. Deus o usou ali. He went down to Sheol to Ele- preach the gospel to Ele the foi souls lá in no prison. Sheol para falar as pessoas nas prisões que estavam ali. Ele foi lá falar para aquelas pessoas aprisionadas. Those souls from the time of Noah, from Aquela- the flood. Aquelas almas no tempo de Noé, do dilúvio, no período do dilúvio. This is something Kabbalistic, Isso é meio very deep, cabalístico, difficult to muito deal with. comprido, muito profundo, muito difícil de tratar sobre esse But I assunto. just want you to know that Mas- Yeshua
didn't stay there and rest que vocês entendam que Yeshua não ficou lá descansando naqueles 3 dias. and watch television. Ele ia vendo televisão. He went to work Ele even foi trabalhar, when he was in the grave. mesmo quando ele estava na sepultura. And he never lost E ele nunca perdeu his composure. sua compostura. When he got up, Quando ele saiu dali, he was not in pressure. ele não estava em pressão nenhuma, He was calm. ele estava calmo, He had time. ele tinha tempo, Was not in a hurry. não estava com pressa. How do we know that? Como sabemos disso, que ele não He estava com folded pressa? his death garment. Ele dobrou as suas roupagens de sepultura. In the cave, Na caverna, in the dark, na escuridão, he folded them ele dobrou a sua roupa and he put them at the head. e colocou à frente, no lugar da He cabeça. took his time. Ele tomou tempo, deu tempo. And he's taking his time even now. E ainda agora ele está esperando, ele tem tempo. We don't have patience. Nós não temos paciência. We want him to come quickly. Nós queremos que ele venha rápido. But he's taking his time. Mas ele está aguardando, está aguardando o seu tempo. The way one of the popular songs in Israel says Uma forma que uma das canções populares de Israel diz that Mashiach has not come, que Mashiach ainda não veio, but he didn't even make a phone call yet. mas é que ainda ele não fez uma chamada telefônica ainda. We're waiting Nós estamos esperando for the trumpet to sound, para que a trombeta soe, for all flesh to see, para que toda carne veja, for every eye to see, para que for every todos knee os to olhos bow, vejam, para que todo joelho se dobre and for every tongue to e confess. para que toda língua confesse. Now, when I see all these young people that were very young Quando eu 14 years vejo ago, todos esses jovens que eram tão jovens há 14 anos atrás, and we baptized 19 of you in Cavachi's pool. e nós batizamos 19 de vocês na piscina dos Cavates. Yeah. It wasn't full with whiskey. Não era cheia de uísque, It was only water. somente água. But you've grown. Mas vocês cresceram And God has blessed this congregation. e Deus tem abençoado essa congregação. You bought your own building. Vocês compraram o seu próprio You prédio. fixed it beautiful. Vocês o fizeram bonito, lindo. And the happiest person here is Ritona. E a pessoa mais feliz aqui é a Ritona. She had that little kitchen in the old place, a little hole in the wall. Ela tinha aquela cozinha pequena, um buraco na parede. Now she has an empire. Agora ela tem um império. There are times when things are difficult. Há tempos que as coisas são difíceis. Remember the chickens and the Lembrem goats. das galinhas, no caso, dos galos e o cabrito. Sometimes God makes things more difficult first, Às vezes Deus faz as coisas bem difíceis no começo. but in the end the glory of God will shine in you, and through this place. Mas depois a glória do Senhor vai brilhar com vocês, em vocês, sobre esse lugar. May God help all of Que us. Deus possa ajudar a cada um de nós. Keep praying for us, Continue orando por nós, for Jerusalem, por Jerusalém, for the salvation of para a Israel, salvação de Israel. and we're praying for you. E nós estaremos orando por vocês. We're praying for the healing of the sick. Nós estamos orando por a cura dos We're doentes, praying for the young people that will Oramos be successful para in que their os jovens business, in their work. tenham sucesso no seu trabalho, na sua We're profissão. praying for all the girls Estamos that orando haven't para married todas yet as meninas que ainda não casaram, to find good husbands. para que possam encontrar bons maridos. We're praying for all the young men that haven't married yet Estamos orando para os jovens, os rapazes jovens que ainda não casaram, to get married. para que possam se Take casar, responsibility para que possam assumir responsabilidades. and bring glory to E God tragam with your glória a Deus, a Ele. and make sure that Sandra doesn't cry anymore. E tenham certeza, e façam tudo para que a Sandra não chore mais. Está chorando. Ela está chorando. Okay. May God bless all of you. Que And Deus thank possa you, thank abençoar you for todos vocês. a Muito, wonderful muito obrigada reception. pela grande, maravilhosa recepção. I know that Marsha and I appreciate
you very much. Saibam que eu e Márcia apreciamos muito vocês. And we always end with the words Oseh Shalom Bimromav, E nós sempre terminamos com as palavras Ose Shalom Uberomav, Hu Ya'aseh Shalom Aleinu Ose Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel. Akol Israel. Ve'imru Lembrou? Amen. Amém. Não precisa de falar, deixa ele falar. Esqueci, Which desculpe. means the one who makes peace in the heaven O que significa aquele que faz paz nos céus. will make peace over us Estará paz sobre nós. and upon all of Israel. E também sobre todo Israel. We say Amen. Dizemos amém. Because I think that making peace is a divine quality. Porque eu creio que nós, fazendo paz, nós estamos fazendo qualidade. Vivendo em Forgive qualidade. others. Para dar a outros. Show the love to others, even others who did you wrong. Mas tem amor aos outros, mesmo que os outros fazem coisas erradas com vocês. Mostrem amor a eles. Bless them. Abençoe-os. Call them to come back. Chame-os para que voltem. Make peace. Façam paz. Blessed are the peacemaker. For Abençoados they são shall be aqueles que called fazem sons paz, of porque eles God. são chamados os filhos de Deus. Amen. Amém. Thank you, Aristel. Thank you, everyone. Obrigada.